Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de culinária, o lugar onde a magia acontece na cozinha. Hoje vamos te levar por uma jornada deliciosa através do mundo dos bolos gelados, com receitas simples, práticas e absolutamente irresistíveis. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir um favor, se puderem deixem um like e ativem o sino de notificações. Esse gesto simples tem um grande impacto, pois auxilia o algoritmo do YouTube a compreender que você aprecia nosso conteúdo, aumentando assim a visibilidade do vídeo para mais pessoas. Agradeço imensamente o apoio de vocês. E hoje eu vou preparar para vocês esse bolo gelado de abacaxi, um recheio super cremoso e uma massa que derrete na boca. E agora para fazer o bolo eu vou usar 4 ovos e vou bater bem com a batedeira por uns 5 minutos até aumentar bastante de volume. Continue batendo e acrescente 1,5 xícara de açúcar sempre aos poucos, sempre batendo até que o creme fique assim. Aí você já pode acrescentar farinha de trigo. Estou usando 2 xícaras, coloquei primeiro a metade, mexi bem em movimentos circulares de baixo para cima e fiz isso com o restante da farinha também. Coloquei meia colher de sopa de essência de baunilha, que é totalmente opcional, e depois acrescente 1 xícara de leite quente. O leite tem que estar bem quente mesmo. Vai mexendo com delicadeza até ele incorporar totalmente na massa. Por último, coloque fermento em pó, misture bem e transfira para uma forma untada e polvilhada com farinha de trigo, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutos. Para fazer o abacaxi, coloque o abacaxi numa panela com meia xícara de açúcar e meia xícara de água. Misture bem e leve ao fogo, assim que levantar a fervura você conta 10 minutos. Depois disso você separa o abacaxi da calda e guarda a calda para umedecer o bolo. Para fazer o creme eu usei 400 ml de leite e 2 colheres de sopa de amido de milho. Misturei bem para o amido dissolver. Acrescentei uma caixinha de leite condensado e 3 gemas. Leve ao fogo mexendo sempre até engrossar. O creme vai chegar nessa consistência aqui. Ele fica cremoso, mas não gruda mais no fundo da panela. Reserve o creme e prepare o merengue. Pegue 3 claras, bata em neve até chegar nesse ponto. Aí você pega 1 xícara de açúcar e 1/4 de xícara de água, misture bem e leve ao fogo até que ele comece a caramelizar. Ele vai começar a mudar de cor. Continue batendo as claras e vá acrescentando essa calda em fio, batendo sempre por mais ou menos uns 8 minutos até que ele fique assim. Misture o abacaxi com o creme, pegue o pão de ló já assado e divida ele em 2 partes, você faz ele em 2 camadas, coloque uma parte dentro de um refratário, umedeça com a metade da calda de abacaxi, cubra a massa com o creme de abacaxi e depois você coloca a outra metade da massa de pão de ló. Umedeça novamente e agora você cobre com aquele merengue italiano. Espalhe bem e se você gostar você pode colocar coco ralado por cima. Leve para gelar por mais ou menos umas 2 horas e ele vai ficar assim, delicioso. Então se você gostou da receita, já me segue aqui, assim você não vai perder nenhuma novidade. O bolo perfeito existe, o nome dele é bolo gelado de prestígio. A combinação perfeita do coco com o chocolate. Nós vamos começar batendo todos os ingredientes no liquidificador. Bate os ovos, o óleo, o açúcar, o leite e o chocolate em pó. Bata bem, depois acrescente a farinha de trigo com o liquidificador ainda ligado. Coloque uma tampinha de fermento em pó, misture e leve para assar em uma forma retangular em forno pré-aquecido. Coisa rápida, já está assadinho. Agora espere esfriar, desenforme. Enquanto isso, nós vamos fazendo o brigadeiro de coco, com leite condensado, creme de leite, coco ralado e manteiga. Mexe bem até chegar nesse ponto aí. Agora é só molhar metade do bolo com a misturinha de leite condensado e água. Depois vem com todo o recheio. Coloca a outra parte do bolo em cima. Molha bem. E agora é só enrolar com papel filme e deixar gelando. Eu gosto de deixar de um dia para o outro, mas umas 4, 5 horinhas é o suficiente. Hoje eu vou te contar todos os segredos para fazer um bolo de brigadeiro gelado perfeito. E é feito no liquidificador, então vem aprender. No liquidificador acrescente os ovos, o óleo, o açúcar, o leite e o chocolate em pó. Bata muito bem, depois entre com a farinha e com o fermento. Aí é só bater mais um pouquinho e colocar em uma forma já untada e levar para assar. Para o recheio, leite condensado, chocolate em pó, manteiga e leve ao fogo até ficar nesse ponto de brigadeiro. Depois é só acrescentar o chocolate, o creme de leite e misturar até ferver. Com o bolo já frio, pode cortar ele ao meio e montar na própria forma. Coloque uma camada de massa, molhe com a calda que estará na legenda, coloque o recheio, mais uma camada de massa, molhe e finalize com o restante de brigadeiro, leve à geladeira. Depois finalize com bastante granulado e aproveite, ele fica super fofinho e molhadinho e é muito fácil de fazer, né? Já salva essa receita.
Esse bolo Dois Amores é feito no liquidificador e ele tem uma massa super fofinha e molhadinha, então vem aprender. Então em um liquidificador acrescente os ovos, o leite, o óleo, a baunilha, o açúcar e o chocolate em pó. Bata isso tudo muito bem. Em seguida acrescente a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato e bata por alguns instantes. Coloque em uma forma untada e leve para assar. Para o recheio, em uma panela acrescente o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e misture isso tudo muito bem até chegar nesse ponto. Separe em duas partes, em uma coloque chocolate branco e no outro chocolate meio amargo. Misture. Assim que o bolo esfriar, corte ele ao meio, coloque uma parte na forma, molhe com a calda que eu vou deixar na legenda e coloque o recheio de chocolate. Em seguida, acrescente o recheio de chocolate branco e misture bem. Depois é só colocar a outra parte da massa, molhar e levar para a geladeira. Finalizei com uma ganache que vou deixar aqui na legenda para vocês também e granulados. Aí é só cortar e aproveitar. Ele fica extremamente fofinho e molhadinho. Aproveita e já salva essa receita. Vamos fazer esse delicioso bolo de leite ninho? Então vem comigo. Em uma batedeira nós vamos colocar os ovos, o açúcar e vamos bater essa misturinha até dobrar de volume e ficar essa massa branquinha e bem lisinha. Vamos peneirar a farinha de trigo e ir colocando o leite aos poucos e mexendo com um fouet suavemente, de baixo para cima, assim como vocês estão vendo. E por último o pó royal. Esse primeiro passo é a massa do bolo, um pão de ló, que fica simplesmente maravilhoso. Olha que massa linda. Prontinho, agora é só levar para assar. Vamos para o recheio de leite ninho. Na batedeira também vamos colocar o leite condensado, o creme de leite, manteiga e também o leite em pó. E é só deixar essa maravilha bater muito bem. E agora é só levar essa maravilha na geladeira para pegar um pouquinho mais de consistência. Já tinha desenformado o bolo e passei ele para um recipiente de vidro. Fui molhando, fiz essa caldinha com leite e também um pouquinho de leite condensado. E fui espalhando metade da massa sobre a metade do bolo. E depois coloquei a outra metade, também molhei para ele ficar bem molhadinho. Fica simplesmente delicioso. Bora fazer essa delícia de bolo gelado? Para bater na batedeira eu coloquei os ovos, o açúcar refinado. A gente vai bater essa mistura por aproximadamente 10 minutos. Também coloquei algumas gotas de essência de baunilha, mas é opcional. Vai ficar uma mistura assim bem aerada. Agora a gente vai peneirando a farinha de trigo e intercalando com o leite aos poucos. Coloca um pouquinho de farinha, um pouco de leite e vai misturando delicadamente para não desfazer a aeração da massa. Por último, o fermento, também mexe delicadamente. Depois é só passar para uma forma untada somente na parte de baixo. Levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, a gente coloca uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e um vidrinho de 200 ml de leite de coco e mistura muito bem. Depois do bolo já frio, a gente vai vir furando todo ele assim com o garfo. É só despejar toda a nossa calda. Vai despejando lentamente, que ele vai absorvendo. E por último, você cobre com um plástico filme e leva para a geladeira por aproximadamente 4 horas. Ele vai absorver toda a calda, vai ficar super molhadinho. Aí é só a gente cortar em quadradinhos. Gosto de passar ali pelo coco ralado. E agora é só embrulhar no papel alumínio. Eu gosto de embrulhar com o lado brilhoso para dentro. É só fazer como se fosse um pacotinho de presente mesmo. Aí tenta deixar o mais quadradinho possível. Aí você pode colocar em um recipiente e deixar lá na sua geladeira, que vai ficar uma delícia. Ele fica super úmido e geladinho, gente. Isso aqui é tudo de bom. Faz aí que você vai gostar. Esse bolo gelado de coco com doce de leite é o bolo mais gostoso que você vai ver. O bolo vai ser uma espécie de pão de ló. Vamos começar batendo na batedeira 4 claras até atingir o ponto de neve. E depois é só ir adicionando as gemas uma de cada vez até incorporar tudo. A mesma coisa vai fazer com o açúcar. Vai jogando o açúcar aos poucos até incorporar todo o açúcar da receita. Tem que ficar assim. Vai adicionar uma xícara de farinha de trigo e agora é muito importante mexer de forma bem delicada para não perder o ar da massa. Adicionei também 50 ml de leite de coco e 50 ml de leite integral. E viu, relaxa que eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo. Para finalizar, adicionei uma colherzinha de sobremesa de fermento químico em pó e uma colherzinha de sobremesa de essência de baunilha. Decidi também testar um truque que vi na internet de colocar papel toalha na base da forma para não grudar e levei para um forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 a 30 minutinhos. E olha só como o papel toalha saiu perfeitamente. Agora é só dividir o pão de ló em dois e vamos montar na forma. É bem importante molhar muito bem esse pão de ló para ficar bem molhadinho. Quanto mais molhadinho, mais gostoso. E eu fiz uma calda com leite de coco e leite integral para poder molhar. Não coloquei leite condensado para não ficar muito doce. Depois é só colocar bastante doce de leite de qualidade. Se você não achar um doce de leite bom na sua cidade, eu indico cozinhar o leite condensado na pressão. Coloquei outra camada de massa, depois é só molhar mais um pouco. E para finalizar por cima, eu coloquei uma calda feita com um pouco de doce de leite e creme de leite. Cobri com bastante coco ralado e levei para geladeira por pelo menos umas 12 horas. Quanto mais geladinho, mais gostoso. E sério, galerinha, esse bolo fica simplesmente sensacional. E pra você, qual foi a melhor parte desse vídeo de hoje?
Comenta aqui embaixo, e se você gostou manda para todo mundo. Lembrando que para se tornar parte dessa família é facinho, é só inscrever-se no canal. Todo dia temos novos vídeos, então não perca. Eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos sensacionais para você clicar e continuar maratonando.